Olá, turma, tudo bem? A partir dessa semana, nós vamos fazer nossas revisões e, assim, estarmos preparados para fazer a nossa primeira avaliação aí, online, tá? Então, o assunto que eu trago hoje, como revisão, vai ser bissetriz de um ângulo e mediatriz de um segmento, tá? Então, vamos só recordar como que se faz, né, a bissetriz. Então, o primeiro passo, ó, com a ponta seca do compasso, no vértice O e uma abertura qualquer, traçamos um arco que corta os lados de um ângulo em dois pontos, A1 e B1. Então, eu vou posicionar meu compasso aqui no ponto O e vou fazer uma abertura qualquer. E aí, ó, eu vou girar o meu compasso, traçando um arco. Esse arco, ele vai encontrar com essa linha aqui e essa aqui. E aí vai dar origem aos pontos A1 e B1. No segundo passo, o que nós vamos fazer? Com a ponta seca do compasso, em ponto A, A1, com uma outra abertura qualquer, vamos traçar um novo arco. Você pode até manter a mesma abertura do anterior, não tem problema, tá? E a gente traça um pequeno arco aqui. Nosso terceiro passo, com a mesma abertura, a gente não vai mexer no compasso, só que a gente vai botar a ponta seca onde? Em B1. E aí vai traçar. E observe, vai marcar um ponto aqui. Aí agora é só juntar o ponto C com o ponto O, tá? E aí a gente tem a nossa bissetriz, ok? Deu para recordar? A bissetriz, é importante dizer que ela corta o ângulo ao meio, então ela consegue dividir em duas partes iguais, tá? Vamos ver a mediatriz. A mediatriz de um segmento, ele pode te dar o segmento, nesse caso aqui ele deu o AB, tá? Se ele não der, é só construir, tá? E aí o exercício vai dizer, são 5 centímetros, 4 centímetros, aí vocês vão marcar lá, tá bom? Com sua régua. Então, o primeiro passo é, com a ponta seca no compasso no ponto A, aqui, vou fazer uma abertura um pouquinho maior do que a metade do segmento, neste caso, o segmento AB, e traçar dois arcos. Tanto aqui em cima como aqui embaixo, né? Porque aqui embaixo não dá para ver. O segundo passo, com a mesma abertura que o anterior, ou seja, eu não vou mexer no compasso. Vou posicionar a ponta seca em B, tá? E aí vou traçar aqui um arco aqui em cima e aqui embaixo. E aí eu vou ter dois pontos, tá vendo aqui, ó? C1 tá aqui. E aqui embaixo vai ser o C2. Depois eu vou juntar esses dois pontos, que é o C1 e o C2. E traço a minha mediatriz, tá? Essa interseção aqui, ó, a gente fala que é o ponto médio, tá? A mediatriz, ela tem a função também de medir em duas partes iguais, tá bom? Então, vamos lá. A primeira pergunta da nossa folha-tarefa é o que é mediatriz? E a gente acabou de falar sobre isso, né? Acabou de recordar. Então, a letra A é uma semirreta perpendicular de um segmento de reta que passa pelo ponto médio M desse segmento. Isso é uma afirmativa, tá certo ou não? Vamos ver a B. É uma reta perpendicular a um segmento de reta que passa pelo ponto médio M desse segmento? Talvez, né? Letra C. É uma semirreta perpendicular de um segmento de reta que passa pelo início desse segmento? Será? Letra D. É uma semirreta perpendicular de um segmento de reta que passa pelo ponto do meio desse segmento? Será que isso aí está certo? Não sei, né? E a letra E? Com uma reta diagonal a um segmento de reta que passa pelo ponto esquerdo desse segmento. E aí? Pensa um pouquinho, analise cada opção e marque a opção correta, tá bom? Vamos lá, questão número 2. Correlacione. Então, eu tenho duas colunas aqui, né? Eu tenho essa aqui e esta outra aqui. Então, você vai correlacionar em relação à construção de uma mediatriz. Então, aqui, ó, o item A. Com o centro em A e abertura maior que a metade da medida AB, trace um arco. Aí você vai observar aqui as figuras e vai dizer, aqui é a letra A. Ah, não, aqui é a letra A. Ah, não, aqui é a letra A. Você vai colocando, preenchendo essas lacunas aqui, conforme for essas afirmativas, tá bom?
Na número 3, analise a construção da figura e qual é o nome da semi-reta BD. Então, ele quer saber qual é o nome dessa semi-reta aqui, ó. Tá? É o quê? É uma mediatriz? É um ponto? É uma semi-reta AD? É uma bissetriz? Ou é uma semi-reta BC? Também é questão para pensar um pouquinho, né? Na questão 4, se fôssemos traçar uma mediatriz do segmento AB, esse segmento aqui, ó, AB, qual seria o ponto de interseção XY que é perpendicular cruzaria? A gente não vai traçar uma perpendicular, uma reta aqui, né? Aqui em pé. Então, ele quer saber quais são essas coordenadas. Então, aqui eu tenho a linha do X e eu tenho a linha do Y. Então, por exemplo, aqui na letra A ele está falando que X é igual a 10, ou seja, X é igual a 10, então está aqui. E Y é 60. Então, seria esse ponto aqui. Traçaria uma reta aqui, isso está certo? Não sei. Na letra B, aí ele fala que é 60 com 20. 60 com 20. A reta passaria por aqui. Estaria certo? Também não sei, é questão de pensar um pouquinho. Tem que pensar na definição do que é uma mediatriz, né? Letra C. 40 aqui com 30. Então, a interseção seria aqui. Na letra D, 50 com 20. Então, ela passaria por aqui. Letra E, X, 70 está aqui, com 20. Então, seria esse ponto aqui. E aí, gente? Já sabe quais são as respostas? Então, ó, respondem tudo direitinho que depois vai vir, a gente vai conferir aí se vocês acertaram ou não, tá bom? Então, até a próxima!